Salmo 78. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. E como é um salmo longo, nós vamos lendo o restante à medida que o tempo for avançando. Então, acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas. E publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos seus feitos, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Oremos mais uma vez. Pai amado, estamos diante da Tua palavra e precisamos urgentemente do socorro e da condução do Espírito para compreendê-la. Clamamos a Ti para que esse texto se torne vida em nós. Que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito aos pés do nosso Redentor Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Bom, estamos diante de qual tipo de texto? Você se lembra o que são os salmos? O que são os salmos? Poesia. Poesia. A poesia hebraica, que é diferente da poesia em português. A poesia hebraica tem algumas características específicas, são importantes ser lembradas. Primeiro, são orações e músicas que o povo de Deus orou e cantou ao longo da história. É importante se lembrar disso. Cânticos. Primeiro, orações que se transformaram em cânticos, ou cânticos que se transformaram em orações. Segunda característica é que eles usam uma forma diferente de rima. A poesia hebraica dificilmente vai rimar as últimas palavras de cada verso ou estrofe. Eles não rimam palavras, eles rimam ideias. O que é chamado de paralelismo. A gente já falou bastante sobre isso lá atrás. Hoje não dá tempo de explicar mais sobre os paralelismos. Mas é a relação que uma linha, um verso, tem com o verso que segue. E é importante observar isso. Às vezes eles repetem as mesmas coisas, falam as mesmas coisas com outras palavras, por vezes contrastam ou explicam. Enfim, é importante estar atento ao relacionamento entre os versos. Terceiro, nós temos muitas imagens, e os salmos apresentam para nós e despertam a nossa imaginação. É importante, ao ler os salmos, imaginar a história. Deus é um Deus que criou a imaginação e a utiliza para a nossa instrução também. Eu acho curioso por que Deus não nos deu um livro de gravuras, né? Um livro com desenhos, imagens. Para muitos de nós talvez seria mais fácil, né? Ter uma história com imagens, com desenhos. Mas Deus não, Ele deu um livro com palavras. Mas palavras que despertam imagens. Então, Deus quer trabalhar a nossa imaginação, porque a nossa imaginação também afeta as nossas emoções. Não é assim? Você se lembra de algo, você imagina algo e isso vai trabalhando o nosso coração. Os salmos principalmente usam muitas imagens e você precisa desenvolver a sua imaginação. Em quarto lugar, nós temos muitas palavras. Esse salmo, 72 versículos, tem muitas palavras. Mas você vai reparar que são poucas ideias. É claro, são ideias importantes, são ideias profundas. Mas o autor, ele não foca tanto nos detalhes mínimos de cada palavrinha que ele coloca. O alvo da poesia é apresentar um quadro geral para nós. Então nós vamos imaginando as imagens e vamos juntando elas para ver o final da história, o quadro maior. É importante ter isso em mente. Em quinto lugar,
poesia hebraica visa expressar as emoções do autor. Ele está colocando o coração dele no texto. Por vezes ele está irado, por vezes está triste, alegre, em luto, com pesar. E nós precisamos ler o Salmo e perceber isso. Mas ao mesmo tempo, a intenção dele é despertar essas mesmas emoções em nós. E nos ensinar como lidar com elas. Então, nessa variedade quase que infinita de emoções que nós temos, Deus inspirou um livro inteiro, 150 capítulos, para nos ensinar a lidar com nossas emoções. E é impressionante como o povo de Deus não consegue lidar com suas emoções e vai atrás de profissionais seculares, mundanos, para lidar com suas emoções. E Deus já deu um livro inspirado há milhares de anos. Aqui, é assim que você deveria lidar com a raiva. É assim que você deveria lidar com a tristeza. Não é tomando um remedinho, é tomando esse remédio. É ingerindo esse remédio que você vai curar as suas emoções. Bom, em sexto lugar, poesia hebraica não apresenta lei. Às vezes eles citam leis. Hoje a gente acabou de ler sobre a lei. Não apresentam histórias apenas. Esse salmo vai lembrar de várias histórias. Mas o foco principal ao citar as leis e as histórias é cantar e expressar a reação de pessoas fiéis a Deus, nos altos e baixos da caminhada com Deus, diante do que Deus falava ou fazia. Como as pessoas reagiram ao longo da história diante das ações de Deus. O livro dos Salmos não apresenta, olha, vocês devem fazer isso, isso, isso. Claro que tem essas coisas, mas principalmente, o livro dos Salmos é uma revelação de como o povo de Deus na história lidou com Deus. Nos momentos de alegria, de casamento, de vitória numa batalha, mas como lidou com Deus no momento de tristeza, de pecado, de luto, de derrota. Os Salmos contam para nós. Os Salmos são muito particulares. E você, se ler os Salmos, e eu encorajo você a ler os Salmos, você vai se ver nessas páginas. Eles descrevem a nossa alma. Bom, essa é a poesia hebraica. Chegamos na segunda parte do nosso tempo, que é sobre o contexto. O que estava acontecendo ali? A gente já viu que tipo de texto é esse. O que estava acontecendo nessa época? A época do Salmo 78. Antes da gente entender o Salmo 78, a gente tem que entender o livro dos Salmos como um todo. O livro dos Salmos não tem só um autor, que sentou e falou, eu vou escrever poesia, 150 capítulos para o povo de Deus ler ao longo da história. Eu não sei se você já tentou escrever poesia. Não é minha habilidade. Não é qualquer um que é poeta. Não é fácil escrever poesia. Pode parecer bobo, mas tente sentar para escrever poesia. Escrever uma música, você vai descobrir que não é fácil. O povo de Deus foi cantando e escrevendo e compondo os salmos ao longo da história, desde o comecinho. Há salmos que remontam a Moisés. Começou com Moisés, o povo já cantava alguns cânticos, e aí eles começaram a cantar. E ao longo da história os salmos foram registrados. Então, o livro dos Salmos não começou com 150 capítulos, começou com 2, 3. E aí ao longo do tempo eles foram acrescentando. Era o inário de Israel. O livro em hebraico significa, ou o nome é Sefer Tehillim. Vocês gostam quando falam em línguas, né? Sefer Tehillim. O livro dos louvores. Era o inário de Israel. O inário de Israel. Vem Salmos por causa da tradução do hebraico para o grego. Na Septuaginta, foi chamado de Salmos, que é o conjunto de canções que o povo de Deus cantava ao longo da sua história. Esse formato de 150 capítulos foi compilado, foi organizado, provavelmente depois que o povo volta do cativeiro na Babilônia. Então, o livro dos Salmos, nesse formato, gira em torno de 300 anos antes de Cristo. Antes disso, não tinha 150. Tinha um punhado, mas não um livro organizado. Os salmos eram cantados de maneira avulsa. Mas aí, o povo que volta do cativeiro tem uma decisão. Vamos organizar isso. Precisamos rever o nosso culto, precisamos voltar a cantar os salmos. E eles, então, compõem o livro todo. Eles pegam todo o arquivo que tinham e organizam. Então, o livro dos Salmos, desse jeito que está aqui, tem uma história que está sendo contada e narrada para nós.
E se você ler os Salmos observando isso, os seus olhos vão brilhar. Quando você chega no final do livro, faz todo sentido, porque esse Salmo está justamente aqui. Então, nós temos vários autores, como eu falei, desde Moisés, passa por Davi, Asaf, que a gente vai descobrir que é o autor deste Salmo. Nós temos Salomão, que é cantor também aí registrado, Emã, Etã, filhos da tribo de Israel, ou de Judá, perdão. Tem os coraitas, os levitas e outros que são anônimos, salmos órfãos. Nós não sabemos quem são o pai da criança. Mas tem salmo de tudo quanto é tipo de gente ao longo da história. E existem vários tipos de salmos, como falei. Salmos individuais, em que a pessoa está louvando a Deus sozinha. Ou está convidando o povo de Deus a louvar a Deus junto com ele. Mas ele está falando sozinho. Às vezes ele fala com Deus, às vezes ele fala com o povo. E tem salmos coletivos, em que o povo todo está cantando. O povo todo está falando com Deus e está convidando uns aos outros a louvar ao Senhor. Existem salmos de lamento. Você sabia que tem salmo que nos ensina a lamentar? A nossa cultura, até evangélica, diz que a gente não deve lamentar. É tudo triunfo, é tudo glória, é tudo louvor. Mas e os dias em que a alma não está bem? Os salmos nos ensinam a lamentar. Há muitos salmos de lamento. Salmos de ação de graças, salmos de adoração, salmos de confiança. Vamos confiar no Senhor. Salmos de sabedoria, serviam para ensinar. Salmos de realeza, de entronização, de coroação de Deus como rei. E esses salmos são muito importantes. Bom, como eu disse, os salmos, eles contam uma história. Nesse livro, do jeito que está organizado. Se você reparar na sua Bíblia, ele vai apresentar blocos de salmos. São 5 blocos principais, que são chamados de 5 livros. Então, os Salmos, o livro dos Salmos, é um livro composto de 5 livros menores. O primeiro livro vai do capítulo 1 até o 41. Se você observar no início, talvez na sua Bíblia esteja assim, no início do capítulo 1 vai estar livro 1. E aí quando você chegar no Salmo 41 para o 42, entre um e outro vai estar livro 2. O primeiro livro é uma compilação de salmos que, de modo geral, apresentam uma libertação de Deus. E a gente pode chamar o livro 1 de Deus liberta. Esses salmos lembram como Deus libertou o seu povo através do seu representante na terra, o ungido do Senhor, o rei, ou um juiz. Sempre tem alguém que é o libertador. Por meio desse personagem, Deus liberta o seu povo. Depois nós temos o segundo livro, que é apresentado do capítulo 42 até o 72. E esses salmos, eles trazem a ideia de que Deus reina. Deus liberta o seu povo da mão de inimigos. E aí você vai ver muito salmo de Davi fugindo de Saul, no primeiro livro. Já no segundo, traz à memória aquele momento em que Davi já não precisa mais se esconder de Saul. Saul já foi morto. E agora Davi reina. Esse é um período de salmos alegres, festivos, de vitória contra os inimigos. Deus é exaltado como Rei Supremo de Israel, através dos reinados de Davi e Salomão. Tanto é que há Salmo de Salomão nesse trecho. Mas aí vem o terceiro livro, capítulo 73 até 89. E agora nós descobrimos que Deus disciplina. Você se lembra de que Davi pecou? Por causa disso, Deus disse que haveria grandes conflitos na sua casa, e Salomão assume o trono, e Salomão começa bem, mas termina mal. E o reino é dividido por causa de Salomão. E a partir daí, Deus continua sendo digno de ser louvado, apesar dos pecados do povo e da disciplina contra o pecado. Mesmo em dias de disciplina, Deus continua sendo digno de louvor. Esse terceiro livro apresenta isso. Deus merece o nosso louvor, mesmo em dias difíceis. Mesmo em dias de castigos contra os nossos pecados. Terceiro livro dos Salmos, Deus disciplina. Capítulo 73 até 89. Depois a gente tem o quarto livro. Deus sustenta. Deus sustenta o seu povo. Salmo 90 até Salmo 106. Nesse trecho nós percebemos que Deus foi o refúgio e o sustento do seu povo mesmo no exílio. Aqui nós vamos ver descrições do povo já na Babilônia. E assim, são salmos de muita tristeza, porque eles estão longe da sua terra, longe do templo. Eles estão sob disciplina de Deus. Mas eles percebem a provisão de Deus, o sustento de Deus, mesmo em terra distante.
Esses salmos trazem muita esperança. E por fim, o último livro, dentro do livro dos Salmos, é Deus restaura. Salmo 107 até o final, 150. Nós vemos o povo saindo do exílio. O povo voltando do cativeiro para sua terra. E aí nós temos aqueles salmos de peregrinação, que é o povo, uma vez já voltado, tendo retornado do seu cativeiro, eles agora marcham para Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, para adorar a Deus lá. E os salmos de peregrinação estão nesse último livro. E não é só isso, o povo está adorando a Deus, grato porque Deus cuidou deles durante toda essa jornada, de vitórias, de derrotas, de pecado, de disciplina, mas Deus não os abandonou, e Deus os restaurou de volta à sua terra, mas havia ainda uma expectativa final, de uma restauração escatológica, uma restauração de toda a criação. E os salmos terminam com os últimos 5 salmos, com um convite de adoração de todo ser que respira. Toda a criação um dia há de ser redimida, restaurada. E então os salmos terminam com essa esperança, porque não aconteceu na época da escrita do livro. Lá, 300 anos antes de Cristo, eles ainda esperavam que isso acontecesse. Essa é a narrativa dos salmos. Sabia disso? Que eles contam uma história? Bom, o Salmo 78 está em qual livro? No livro número 3. É um livro que apresenta, então vou lembrar os 5 livros, tá? Primeiro livro, Deus liberta. Segundo livro, Deus reina. Terceiro livro, Deus disciplina. Depois, Deus sustenta e Deus restaura. Deus disciplina. O Salmo 78 está num contexto em que o povo está sofrendo o castigo de Deus por seus pecados. Mas ainda assim Deus continua sendo digno de ser louvado, porque Ele está disciplinando o seu povo, e isso é marca de que Ele não abandonou o seu povo. O seu povo foi infiel à aliança, mas Deus continua fiel. Isso muda tudo de como nós lemos o Salmo 78. Como o Salmo 78 começa? Volte seus olhos aí para ele. Hã? Antes do versículo 1, tem alguma coisa? Deixa eu dar uma dica para vocês. O título que talvez esteja em negrito na sua Bíblia, não é o título do Salmo. É um título das nossas casas de publicação, dos editores da Bíblia em português. O subtítulo que está em itálico, itálico é a letrinha caída, né? Tá vindo um vento forte, ela vai fazendo assim. Se você não sabia o que é itálico, é isso aí, tá? Não vou fazer de novo. Itálico. Isso que está em itálico é o título que os próprios organizadores do livro colocaram ali. Isso está na língua grega e na língua hebraica da organização dos Salmos. Então, o primeiro título, legal, ajuda a gente a ter uma visão geral dos editores em português. Mas, se você quer saber realmente quem é o autor do Salmo, ou sobre o que o Salmo fala, é o subtítulo, o que está em itálico. O nosso subtítulo diz que esse Salmo é o quê? Salmo, antes de falar que é de Asaf, didático. Salmo didático. Isso já diz muita coisa. O que isso significa? Em hebraico, a palavra é maskil. Maskil significa um poema para meditação. Não dá para ler o Salmo 78 com pressa. Você tem que ler com calma. É para instrução. 72 versículos tem que ler com calma mesmo, né? Lê com calma. Você precisa pensar sobre o que está lendo. Também é chamado de Salmo de sabedoria. Era usado para a instrução do povo de Deus. Quando o povo se reunia, ele era usado para o ensino. É um salmo de ensino. Segundo, o subtítulo ainda diz para nós que é um salmo didático de quem? De Asaf. Sabe quem foi Asaf? Asaf foi o ministro de louvor de Davi. Foi o Rafael Prearo, lá da época de Davi. Asaf foi aquele que organizou os salmos naquela época, não o livro todo, mas ele foi o responsável por dirigir o culto e os louvores do povo de Israel na época de Davi. E os seus descendentes também fizeram a mesma coisa. Então a gente não sabe se é do próprio Asaf ou se são dos descendentes de Asaf.
mas remonta àquela época de Davi. E é interessante que você vai descobrir que o Salmo termina falando de Davi. Não conta a história além de Davi. Então é bem possível que tenha sido Asaf mesmo que escreveu. Muito bom, uma vez que a gente está diante disso, a gente pode olhar para o Salmo, principalmente os versículos 1 e 2. Qual que é o ambiente em que esse Salmo está sendo cantado, ensinado? Com quem Asaf está falando? Ele começa dizendo, meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Nós estamos diante de uma reunião solene. O povo de Deus se reuniu. É um dia de culto, talvez um dia de festa. E o povo está ali reunido. Num contexto em que Deus disciplina o nosso pecado. Mas Ele merece ser louvado mesmo assim. Dias não muito bons. Mas o povo está lá. E Asaf convida o povo a ouvir o que ele tem a dizer. E como o povo responde? A gente tem a resposta do povo, versículos 3 e 4. Como o povo responde? O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O povo está dizendo, estamos aqui para ser instruídos e queremos contar as coisas que ouvimos e vimos para os nossos filhos. E que os nossos filhos façam o mesmo com a próxima geração. Bom, essa é a ocasião. Um dia de culto. E o povo está disposto, o povo está ali. O povo quer ouvir a instrução. Já adianta a pergunta, você quer ouvir a instrução? Se prepare, porque a instrução é maravilhosa. Mas é tão saborosa quanto um soco no estômago. Prepare-se. Bom, chegamos à terceira pergunta. Qual é a urgência? O que estava acontecendo que exigiu a escrita desse salmo? Bom, tem pelo menos 3 urgências aqui. A primeira, o povo precisava ouvir e relembrar os feitos do Senhor. Esse salmo vai apresentar para nós que o Deus da aliança, lembra que quando a palavra Senhor aparece, tudo em letra maiúscula, está se referindo ao Deus que tem um pacto com o seu povo. Um Deus que salvou o seu povo, tem um relacionamento de intimidade, de aliança com o seu povo. O Deus que fez promessas e não vai voltar atrás. Mesmo que o povo peque, haverá disciplina, mas Deus não vai abandonar o seu povo. Então, o povo precisa ouvir e relembrar os feitos do Deus da aliança, do Deus que os salvou. Como Deus os libertou, como Deus proveu para eles, como Deus teve misericórdia, mas também esse salmo vai mostrar como Deus disciplinou o seu povo. Como Deus rejeitou Israel, mas ao mesmo tempo elegeu Judá. Como Deus veio habitar no seu povo por meio do tabernáculo. E como Deus pastoreou o seu povo por meio de Davi. A gente vai ver isso no Salmo. Eles precisam lembrar. Porque a nossa tendência é esquecer. Qual que é o fruto maior, ou melhor, a razão maior da nossa ingratidão? É o esquecimento. Nós nos esquecemos muito facilmente das bênçãos que o Deus da aliança nos concedeu em Cristo. Precisamos lembrar. Segunda urgência, o povo precisava relembrar dos pecados de Israel. Não só dos feitos do Senhor, mas dos pecados que os seus pais, as gerações antigas, cometeram. E nitidamente, precisavam lembrar para não cometê-los. Rafael citou essa frase, não literalmente, mas existe uma frase que se usa no estudo da história. Quem não aprende com os erros do passado, está fadado a cometê-los novamente. O povo de Deus precisava olhar para o passado e falar, não, isso aqui que os nossos pais fizeram é terrível, nós não podemos fazê-lo também. Terceira urgência, o povo precisava transmitir os feitos, tanto de Deus quanto dos antepassados, para a futura geração, para a geração vindoura. Para que os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos, trinetos, tataranetos e sei lá o que vem depois, que estes também não cometessem os mesmos pecados de outrora. Essas são as 3 urgências principais desse salmo. Ouvir o que Deus fez e faz. Lembrar do que o povo, como ele pecou, para não pecarmos. E terceiro, contar isso para os nossos filhos. São as 3 urgências
desse salmo. Então chegamos à quarta pergunta. Como o autor organizou as suas ideias? Qual a estrutura do Salmo 78? Então a gente vai olhar para a estrutura à medida que vai lendo, tá? São pelo menos 4 divisões maiores, com um monte de divisão menor. Meu material aqui ficou longo, mas a gente só vai pincelar os versículos. A própria leitura já é autoexplicativa. Então tem uma introdução, foi a que eu li agora no começo, versículos 1 até 8. Versículos 1 e 2, nós já lemos. É um convite de Asaf, me escutem. Depois, versículos 3 e 4 é uma resposta do povo, escutaremos. E estamos dispostos a contar os louvores do Senhor à próxima geração. E aí, nos versículos 5 a 8, nós temos a lição principal do Salmo como um todo. Olhe mais uma vez os versículos 5 até 8. É bem possível que esse trecho tenha sido falado não pelo povo, mas pelo próprio autor, Asaf. Depois da resposta do povo, nós queremos te ouvir. Queremos contar os feitos de Deus para os nossos filhos. Então ele diz, ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes. Olha o versículo 7. Para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui está o propósito maior desse salmo. Deus deu sua lei a nós, ao povo de Deus, ao povo de Israel, para que o povo transmitisse essa lei à próxima geração, para confiar em Deus, para se lembrar de Deus e não serem rebeldes como os seus pais. Então você já sabe o tom de como vai ser o salmo. Os feitos de Deus e os pecados do povo. Ele vai trabalhando sempre nessa dobradinha. O povo não merece o amor de Deus, não merece as bênçãos de Deus, mas Deus continua sendo bom com o seu povo, mesmo na disciplina. Então você tem a maior parte do salmo, segunda parte. Vai dos versículos 9 até 55. É uma narrativa. Ele vai lembrando da história de Israel. Uma narrativa cíclica, que vai andando em círculos. Então ele vai e volta, vai e volta. É uma coisa que se repete ao longo de toda a história. Deus salva o seu povo se rebela contra ele. Deus age em favor do povo, o povo se rebela. E assim, as histórias citadas nesses versículos remontam à ideia do povo no deserto, peregrinando durante 40 anos. Então nós vamos ler as pequenas divisões desse trecho longo. A primeira está dos versículos 9 até 16. Deus libertou o povo da escravidão ao Egito, com prodígios e maravilhas. Olha os versículos 9 até 16. Os filhos de Efraim, Efraim é uma referência a Israel também. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus. Não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Olha o que Deus fez. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes. Fez manar água como rios. Olha que interessante. Se o propósito do Salmo é transmitir a lei de Deus para a próxima geração, ele já começa dizendo que Efraim, o povo do norte, não cumpriu esse propósito. Mesmo diante dos milagres no Egito, mesmo diante dos milagres quando Deus os tirou, abrindo o Mar Vermelho, depois de jogar pragas sobre o Egito, vencendo o Egito, até levá-los ao Sinai, no caminho Deus deu água da pedra, fez jorrar como
rios que surgiam da pedra. Olha os milagres de Deus. Mas olha o que acontece em seguida. Versículos 17 até 22. Mas ainda assim, continuaram a pecar contra ele. E se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra o Senhor, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Deus deu para o povo água, fez eles passarem por meio do mar, os libertou da escravidão. E eles diziam: tá bom, Deus deu água, grande coisa. Será que pode dar pão para a gente? Será que pode dar carne? Aquilo que a gente quer? Deus se irou contra eles. Foram disciplinados por causa da sua descrença. Deus poderia dar sim. A questão não é essa. A questão é eles duvidarem e questionarem se daria. Chegamos à terceira parte dessa narrativa maior. Versículos 23 a 31. Deus deu pão e carne para eles. Mas também deu disciplina para os descrentes. Olha o que diz nos versículos 23 a 31. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, não da padaria que a gente comeu agora, da padaria celestial. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne, como poeira, e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, ainda tinham o alimento na boca, quando se levou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Ainda ouvindo, apesar de ouvir a desconfiança do povo, a descrença do povo, será que pode dar pão e carne? Deus deu. Lembre de Asaf ensinando o seu povo: não cometam os mesmos pecados dos seus pais. Observem como Deus trata o seu povo. O povo não merecia, mas Deus deu. E deu de forma milagrosa, deu o pão que caiu do céu, o maná. Era como, não dá para falar neve, né? Porque a gente não conhece a neve, mas eles pegavam isso que caía, amassavam, viravam uma farinha, e eles conseguiam fazer pão. Não é que caiu pão direto, já feito, né? Mas também Deus não só deu pão para eles. Deus também deu carne, codornizes. Vieram do Oriente. Um monte de ave caía no colo deles. Faltava cair assada já, né? Aquele franguinho assado. E o texto diz que, bom, ok, Deus deu o que eles pediram, mas aqueles mais rebeldes não tiveram nem tempo de engolir o primeiro pedaço. Ainda não tinham sido satisfeitos, veio a ira de Deus. E ele prostrou todos eles, todos os rebeldes. A narrativa em Êxodo diz que Deus matou os rebeldes. Deus deu, mas Deus disciplinou também. Depois tem o quarto movimento aqui nesse primeiro bloco maior. Versículos 32 até 39.
Deus lhes tratou com misericórdia, mais uma vez, apesar do seu pecado e descrença, e uma adoração hipócrita. Olha o que dizem os versículos 32 a 39. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar, e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, Ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos, procuravam Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Apesar de tudo que Deus fez pelo povo, eles continuaram a pecar e a não crer nas maravilhas de Deus. Por isso foram disciplinados. E aí eles buscavam a Deus só na hora da dificuldade. Quando o pneu do carro furava, iam atrás do estepe. Mas depois o abandonavam. Era uma adoração, sim, mas fingida, falsa, hipócrita, só com os lábios. O coração estava longe de Deus. Mas o texto termina nos versículos 38 e 39 dizendo que mesmo assim ele não deixou de perdoá-los. Ele demora para derramar a sua ira, e quando derrama, não derrama toda, porque ele não quer exterminar o seu povo. Que Deus é esse? Então, ele termina esse primeiro bloco maior com os versículos 40 a 55. Lembrando mais uma vez de que Deus libertou o povo do Egito e os colocou na terra prometida. Olha os versículos 40 a 55. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nos lugares áridos lhe causavam tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança, e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. O povo, diz os versículos 40 e 41, se rebelou continuamente contra Deus, esquecendo-se da libertação do Egito, esquecendo-se das vitórias e da entrega da terra. E assim, Asaf termina o primeiro trecho maior do seu ensino ao povo. Atos de misericórdia de Deus e a contínua rebelião do povo no deserto. Chegamos à terceira parte desse salmo, que é a continuação histórica. O povo está na terra. O que você acha que eles fizeram na terra? Dá para supor, você não precisa conhecer nada da história de Israel. Dá para imaginar o que eles fizeram, né? Exatamente o que eles fizeram antes de chegar na terra.
continuaram sendo infiéis. Olhe os versículos 56 a 64. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos, tornaram atrás e foram infiéis como os seus pais. Você lembra dessa geração? A que entrou na terra prometida é a nova geração, é aquela que ouviu Deuteronômio 6. Não cometam os erros de seus pais. O que é que eles fizeram? Exatamente o que não deveriam fazer. Eu ouvi essa expressão essa semana e achei engraçada. Prometeram nada e entregaram tudo que prometeram. Quando entraram na terra, na verdade eles prometeram muita coisa, né? Seremos fiéis a Deus, e entram na terra a fazer a mesma coisa que os seus pais. Olha o versículo 58. Pois o provocaram a ira em seus lugares altos, e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Esse trecho diz que o povo continuou pecando, trocou Deus pelos ídolos dos cananeus. Então Deus rejeitou o povo de Israel. Como assim? Ele não é fiel à sua aliança? Ele é. Lembra que nessa época o povo já tinha se dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. Israel, ou Efraim, é uma referência ao Reino do Norte. O Reino do Norte está rejeitado. Deus vai continuar trabalhando no seu povo, com o Reino do Sul. Mas o Reino do Norte, Siló, onde ele tinha escolhido para ser o local do tabernáculo, ele rejeitou. E por isso entregou o seu povo nas mãos dos seus inimigos. É um triste relato a partir do versículo 62, né? O povo foi vencido, os jovens morreram, as donzelas não tiveram o seu casamento. Imagina, Gabi, faltando algumas semanas. As viúvas nem puderam chorar porque morreram também. Deus rejeitou Israel. Cuidado com a sua rebelião. Cuidado com a sua dureza de coração. Porque Deus tem um limite. Israel sentiu na pele isso. Mas e aí? Acabou a história? Não. Tem esperança. O último trecho do Salmo apresenta a conclusão restauradora. Deus rejeitou sim o reino do norte, mas ele escolheu o sul. Escolheu o Monte Sião e escolheu Davi para manter a sua promessa. Olha os versículos 65 a 69. Então, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o Monte Sião, o que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra, e estabeleceu para sempre. Bom, o salmista responde à questão: se Deus rejeitou Israel, o que será do seu povo? Não, ele escolheu Judá. Um povo pequeno, o remanescente, para em Judá habitar para sempre. Deus castigou aqueles que castigaram o seu povo. Apesar de ter rejeitado o reino do norte, escolheu o Monte Sião, em Judá, no sul, onde fica Jerusalém, para ali construir o seu santuário, para ali habitar entre o seu povo.
Mas tem uma segunda coisa que Deus fez, e é o final do Salmo, versículos 70 a 72. Também escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Deus escolheu Davi para, a partir de Davi, pastorear o seu povo. Curioso, né? Deus tirou Davi do cuidado de ovelhas, literais. Ele era pastor de ovelhas. Um trabalho que não era digno naquela época. Deus tirou ele do rebanho do seu pai, para entregar o rebanho do pai em suas mãos. Para que Davi pastoreasse o seu povo, e Davi fez isso bem. Teve os seus tropeços, os seus vacilos, mas o Salmo diz no versículo 72 que ele fez isso com integridade e com sabedoria. Essa é a história que Asaf quer lembrar, ou os descendentes de Asaf querem lembrar aos seus ouvintes. Lembrem-se dessa história. Não se esqueçam dessa história. Qual seria a grande ideia? Qual seria a mensagem principal desse salmo? Como resumir 72 versículos? Belo desafio, né? Conseguiu, Eloá? Cadê a Milena? Não está aí, né? Sempre são as duas, né, Rafael? Mas eu sei que você está pensando, como a gente resume essa história? Bom, eu vou propor uma grande ideia aqui. O povo do Senhor deve relembrar suas obras de redenção. O povo do Senhor deve relembrar suas obras de redenção e contá-las à próxima geração, a fim de não cometer os pecados de seus pais e se esquecer do Deus que os salvou. Vou repetir. O povo do Senhor deve relembrar suas obras de redenção e contá-las à próxima geração, a fim de não cometer os pecados de seus pais e se esquecer do Deus que os salvou. Como esse texto se relaciona com a redenção em Cristo? É a nossa sexta pergunta sobre teologia bíblica. Bom, se você reparou bem, nos versículos 12 até 16 e dos versículos 42 a 53, tem uma história que é contada aqui, duas vezes. A história do Êxodo. Para esse salmo, o Êxodo é muito importante. O que é o Êxodo? Deus libertando o seu povo das mãos da escravidão ao Egito, e com mão poderosa os conduzindo até o Monte Sião, onde ele entrega para eles a lei, os 10 mandamentos. E no meio de tudo isso tem a celebração da Páscoa, lembra disso? Para o povo de Deus, essa história é um marco da salvação que Deus lhes oferece. E esse salmo cita isso duas vezes, é o ponto alto da redenção de Israel. Então Deus entrega a sua lei ao povo, eles têm a Páscoa para lembrar dessa salvação, e apesar dos desvios e das disciplinas, Deus se manteve fiel a Judá. O reino do norte ele rejeitou. E deu a sua presença para o povo, deu o santuário, deu um pastoreio, deu Davi para reinar sobre eles. Mas você sabe que a história que se seguiu foi de mais desvio, de mais rebeldia. Depois de Davi, o povo, Salomão mesmo falha, todos os reis e o povo também segue esse caminho, o reino do norte segue esse caminho, o reino do sul segue esse caminho de desobediência. A disciplina vem sobre Judá. Eles são exilados para a Babilônia e lá não podem mais ter o seu rei. Lá eles agora devem se submeter a outros reis, reis cruéis. Não tem mais um descendente de Davi no trono. Só tinha a promessa. A promessa de que um dia eles teriam um rei perfeito. A promessa de que um dia eles voltariam à terra. Um dia Deus se manifestaria novamente a eles. Isso se cumpriu, não se cumpriu? Com a chegada do Messias, Jesus Cristo, aquele por meio de quem Deus cumpre as suas promessas. Como Paulo diz em 2 Coríntios 1:20, sejam quantas forem as suas promessas, em Jesus temos o amém. Em Jesus temos o cumprimento das promessas de Deus. Jesus cumpre todas as promessas que Deus fez ao seu povo. A aliança que fez com Judá é cumprida em Cristo. Jesus foi a manifestação da presença de Deus entre os homens. João 1,14 diz isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou, fez o seu templo, a sua morada entre nós. E ele fez isso lá em Sião, em Jerusalém.
E por meio de Jesus, Deus pastoreia o seu povo perfeitamente. Lembra em João 10, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. Davi não conseguiu pastoreá-los do jeito que deveria. Nenhum outro dos seus descendentes, mas surgiu o descendente de Davi perfeito, Jesus Cristo, que é o bom pastor. E Deus fez isso não sem castigo. Lembra que o Salmo disse que Deus demora para derramar sua ira? Mas chega uma hora em que a ira é derramada. Deus foi segurando, como uma taça que vai sendo preenchida com o furor da sua ira. E Ele vai mais um pouquinho, e mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que chega uma hora em que ela transborda. E ela transbordou. A ira de Deus transbordou, mas não sobre o seu povo. A ira de Deus transbordou sobre o seu Filho, naquela cruz. Toda a maldição que a lei exigia que o povo sofresse. Porque o povo foi infiel, foi rebelde, obstinado, duro de coração. Eles mereciam destruição, não mereciam bênçãos. Mas na cruz, Jesus toma toda a maldição que nós merecíamos, para que pudéssemos experimentar apenas as bênçãos da aliança. É isso que Gálatas 3 diz para nós. Quero que você abra sua Bíblia rapidamente. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Maldito todo aquele que não cumprir as palavras dessa lei. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, era o que a lei dizia. Todo o povo de Israel merecia a maldição. E se o povo de Israel merecia a maldição, imagina a gente, que nem em Israel nascemos. Todos nós merecíamos. Éramos por natureza filhos da ira. Mas Jesus tomou sobre si toda a maldição. Naquelas 3 horas de trevas sobre toda a terra. Antes de dizer, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo foi pago. O que resta para nós agora? Apenas bênção. Não resta mais castigo. Não resta mais ira. Não resta mais inferno. Só bênção. Só perdão. Só graça. A gente chega ao final do salmo. Ou melhor, ao final do nosso estudo. O que Deus espera de nós diante desse salmo? Quais são as aplicações para nós? Eu proponho 3. Primeiro, relembre os feitos salvíficos do Senhor. Nós precisamos lembrar, queridos, a história de redenção. Talvez você esteja cansado. Poxa, de novo essa história. Mas de novo ter que lembrar do que Jesus fez na cruz. O que é isso? O que dá vida aos nossos corações é o Evangelho. Nós precisamos lembrar. Lembrar junto com o povo de Deus. O povo estava junto aqui. O Salmo 78 é um salmo para ser cantado junto. Em uma reunião solene. É junto com o povo de Deus que você lembra dos atos salvíficos de Deus. Porque se você viver sozinho, dentro da sua casa, dizendo, eu não preciso de igreja. O YouTube vai me pastorear. Eu tenho pregadores muito melhores do que meu pastor. E realmente tem na internet. Mas tem uma coisa que você não tem na internet. Tem uma coisa que você não tem na sua casa. A reunião solene. Pessoas de carne e osso, pessoas reais. Famílias, crianças, adultos, idosos. Pessoas que estão tentando caminhar nessa vida de fé, sem abandonar o Senhor. E o povo de Deus precisava fazer isso. Nós precisamos, junto com o povo de Deus, e estar atento a esse ensino. Por favor, existe alguém aí para falar sobre a lei de Deus, para nos lembrar sobre os feitos de Deus?
Quão triste é uma igreja que não tem. Quão triste é uma igreja que não tem mestres. Mas quão tristes é pior do que isso, é uma igreja que tem mestres, mas que não valoriza o ensino que lhe é dado. O povo diz, queremos ouvir, Asaf. Estamos aqui para ouvir. Queremos não só ouvir, mas passar isso para os nossos filhos. Sejamos esse povo que relembra. E que quando ouve, valoriza. Porque tem uma segunda aplicação. Relembre a rebeldia dos nossos pais, para não imitá-los. Deixa eu dizer, talvez você esteja hoje fazendo algo parecido com o que Israel fez. São tantos pecados que foram citados nesse salmo que assim a gente não conseguiria nem alistá-los. Mas talvez você, na leitura, falou, eu estou nessa área. Eu estou errando aqui. Eu estou errando aqui. E sabe o que Deus tem para dizer para você? Se arrependa. Porque você não sabe até onde Deus vai deixar a corda. Vai chegar uma hora em que Ele vai cortar a corda. Cuidado com o coração obstinado. Cuidado com a rebeldia. Arrependa-se. Não cometa os pecados de Israel. Nós precisamos lembrar dos erros do passado para não cometê-los novamente. Última aplicação. É o propósito desse salmo. Transmita tudo isso à próxima geração. Esse é o nosso trabalho. O bastão foi passado para a nossa mão agora. Quantos não foram os que fizeram isso no passado? Não foi só rebeldia, não. Tinha crente lá. Mesmo que uma minoria. Os crentes continuaram servindo a Deus. E transmitindo aos seus filhos. Mesmo que fossem poucas famílias. Até que o evangelho chegou até nós. Agora Deus diz, é com vocês. Ó geração. Incrédula ou crente? O que Deus diria sobre nós? Fiel ou rebelde? Como nós vamos provar que somos crente? Geração fiel. Como vamos comprovar isso, não só para Deus, mas para nós mesmos? A resposta está, o que você está fazendo com a próxima geração? Você está transmitindo para a próxima geração? Mas não só transmitir do tipo, falei, o problema é do meu filho, ele não ouviu. Não, é treinar a próxima geração para que ela faça o mesmo com a outra geração e que essa nova geração faça a mesma com a próxima geração. Não é só, eu falei da Bíblia para o meu filho, mas ele não quis ouvir. É pegar o filho desde pequenininho e treinar o filho não só para ser um ouvinte da lei, mas alguém que vive o que está ouvindo e que transmita isso para outros. O seu discipulado na sua casa não é bem sucedido se as pessoas no seu lar não são capazes de seguir a Jesus e transmitir de Jesus para outros. Isso vai provar a fidelidade. É claro que há rebeldia do coração, como houve no povo de Israel. Mas o nosso trabalho só está terminado quando fizemos tudo o que podíamos para que os nossos fossem seguidores de Cristo e discipuladores de outros. Mas não é só dentro de casa, não. Olha para a comunidade de fé. Olhe para órfãos em nosso povo. Gente que não tem os pais crentes. Gente que se converteu agora. E aí você diz, não, eu estou fazendo meu trabalho muito bem feito em casa, ótimo. Mas agora começa a olhar para fora. Começa a olhar para tantas pessoas que precisam ouvir dos feitos de Deus e dos pecados do passado, para não cometerem os pecados do passado. Então começa a investir na vida de pessoas. Porque o bastão está em nossas mãos. O que será da próxima geração? Imagine se o avanço do evangelho dependesse da IBAGE no mundo. Todas as igrejas do mundo se fechassem. Só temos essa igreja no mundo. O que seria do evangelho no mundo se dependesse de nós? É para a gente se imaginar nesse cenário e fazer o que nos cabe. O que você está fazendo? Você é apenas um que vem para a reunião solene e diz, amém, louvado seja Deus, é isso mesmo. É o que devemos fazer. Mas volta para a sua casa, para a sua vida, e permite que esse ensino seja apenas teórico, não coloque em prática. Ó geração rebelde e obstinada. Temos de investir na próxima geração, queridos. E a próxima geração não é só os que a gente vai conhecer, é os que já estão aí. São as crianças, os adolescentes, os perdidos que convivem conosco. Essa é a próxima geração de crentes. Somos responsáveis por passar o bastão a ela.
Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, que nos apresenta a tua misericórdia e graça, mas ao mesmo tempo é tão severa. Não queremos ser, Senhor, como um povo obstinado, mas queremos ser um povo grato, um povo que te alegra, Senhor. E sabemos que a sua ira já não é mais derramada sobre nós por causa de Jesus. Então não devemos buscar essas coisas por medo de sermos castigados se não fizermos. Mas não faz nenhum sentido termos sido salvos por Ti e não termos amor pelo Senhor, pela Tua palavra e pela vida das pessoas. Transforma nosso coração, Senhor. Produza em nós um coração como o do Supremo Pastor. Um coração íntegro e sábio que cuida uns dos outros. Que o pastoreio dessa igreja local não seja apenas de alguns poucos líderes, mas seja um trabalho de todos nós, todos pastoreando todos, todos cuidando de todos, todos amando todos. E que a próxima geração aprenda conosco e faça o mesmo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.